Boa tarde, terceiro ano. Bom, então hoje eu vou gravar para vocês a resolução de todos os módulos de aplicação dos exercícios de isomeria, tanto a isomeria 1 quanto a isomeria 2, tá? Aqui a gente vai resolver, então, o módulo 13, que fala um pouquinho da isomeria espacial óptica, tá? Só vamos relembrar que para ter isomeria óptica, como eu disse para vocês, precisa ter um carbono quiral. E o que é esse carbono quiral? É o que a gente chama de carbono assimétrico. Por quê? Porque esse carbono ele tem que ter 4 ligantes diferentes, né? E a isomeria óptica é aquela em que a imagem especular do isômero não se superpõe. Ou seja, a gente tem o reflexo, ele é a imagem oposta. Então, como eu falei para vocês, quando a gente olha no espelho, que a gente coloca a mão esquerda frente ao espelho, o reflexo que a gente vê é o reflexo da mão direita, né? Então, a imagem não se superpõe. E aí, a gente viu que existem os isômeros opticamente ativos, que a gente viu que vai calcular por 2 elevado a n, e o que são opticamente inativos, que é calculado por 2 elevado a n menos 1, né? Isso é o que nós vimos ontem. Então, hoje, vamos fazer esses exercícios, e aí, o que sobrar de dúvida ainda, vocês vão me perguntando pelo WhatsApp, sem problema nenhum, tá bom? Bom, o exercício 1 do módulo 13 fala assim: os ácidos abaixo estão presentes em alimentos de forma artificial e natural. A indústria alimentícia utiliza o ácido málico na composição de geleias, marmeladas e bebidas de frutas. O ácido tartárico é utilizado pela indústria de alimentos para a produção de fermentos. Já o ácido fumárico é empregado como agente flavolizante para dar sabor às sobremesas e proporcionar ação antioxidante. O primeiro ácido, eu vou fazer eles com a cadeinha aberta, porque do jeito que está em palitinho fica mais difícil de vocês visualizarem, tá? Então, vamos lá, ó. HO, C, dupla O. Aí, aqui eu tenho CH2. Aqui eu tenho um CH, OH. Vou fazer assim, que fica mais fácil ainda de vocês visualizarem. Fica mais fácil ainda de vocês visualizarem. Aí depois eu tenho um C, dupla O, OH. Então aqui eu tenho o ácido málico, tá? Esse ácido málico, eu só abri a cadeia carbônica dele, fiz sem ser aquela estrutura de palito, para ficar mais fácil de vocês visualizarem, tá? Então, o que ele quer que a gente encontre aqui? Quais dos ácidos representados acima apresentam isomeria geométrica ou isomeria óptica? Então, critérios. Para isomeria óptica, tem que aparecer pelo menos um carbono quiral. Para isomeria geométrica, tem que ter uma dupla ligação entre 2 átomos de carbono. Então, vamos lá. Esse carbono aqui, ó, eu tenho ele ligado a uma hidroxila, eu tenho ele ligado a um oxigênio e eu tenho ele ligado a esse restante da cadeia carbônica. Então, ele está fazendo 3 ligações, ele tem 3 ligantes diferentes e não 4 ligantes diferentes. Então, esse não é quiral. Esse carbono aqui, observem, ó, ele está ligado a essa parte, a uma carboxila. Ele está ligado a essa parte aqui e ele está ligado a 2 hidrogênios. Então, ele tem 2 ligantes iguais, o que não o torna quiral, porque ele tem 2 ligantes iguais. Agora, observem esse carbono. Esse carbono está ligado aqui, ó. Vou até fazer de vermelho. Ele está ligado a esta carboxila, tá vendo? Ele está ligado a esta hidroxila. Ele está ligado a esta parte aqui da cadeia carbônica. E ele está ligado a um hidrogênio. Ou seja, ele tem 4 ligantes diferentes. Portanto, esse aqui é um carbono quiral. É um carbono assimétrico. Portanto, ele tem isomeria óptica.
certo? Então, esse ácido aí, que é o nosso ácido málico, ele tem isomeria óptica. Por quê? Porque apresenta um carbono quiral, um carbono que tem 4 ligantes diferentes. Vamos para o segundo ácido, então. Vou colocar ele aqui no quadro para vocês, então, observarem esse segundo ácido. O segundo ácido, ele é assim, ó. Eu tenho lá o C dupla O, não, o C, OH, dupla O, ligado a um C, OH, e aqui eu vou ter um H, ligado a um C, OH, e aqui eu tenho um H também. Aqui eu vou ter um C, dupla O, OH. Então, vamos lá. Vamos observar os meus carbonos. Esse carbono aqui da carboxila, ele tem um dupla O, um OH e toda essa cadeia aqui. Ele está fazendo 3 ligações diferentes. Está fazendo 3 ligantes diferentes? 3, mas ele precisa ter 4. Então, esse não é quiral, tá? Agora, observa esse. Esse aqui, ó. Esse está ligado a esta carboxila, está ligado a esta hidroxila, está ligado a este hidrogênio e está ligado ao restante da cadeia carbônica. Esse carbono aqui, ele é quiral. Observem que ele está fazendo 4 ligações com 4 ligantes diferentes. Esse é quiral, ok? Agora esse aqui, ó, vou fazer quadradinho com um canetão preto, tá? Esse carbono aqui, olha só, ele está ligado a essa parte da minha cadeia carbônica. Dá para perceber a diferença, né? Ele está ligado à hidroxila. Estão vendo? Ele está ligado a esta carboxila. Estão vendo? E ele está ligado a este hidrogênio. Então, este carbono aqui também é quiral, porque ele está ligado a esse radical, a este radical, a este radical e a este radical, que é tudo diferente. Então, aqui nós temos outro carbono quiral. Então, nós temos uma cadeia carbônica aqui com 2 carbonos quirais. E esse terceiro carbono, que é uma carboxila, é igual a esse aqui. A gente já viu que o carbono da carboxila não é quiral. Então, esse é um ácido que apresenta 2 carbonos quirais. Se um já significa que tem isomeria óptica, 2, então ele também apresenta isomeria óptica. Certo? Tá. Vamos para o nosso terceiro ácido, então, tá? O nosso terceiro ácido, vamos colocar ele aqui no quadro para vocês poderem observá-lo. O nosso terceiro ácido, ele é assim, ó. Então, eu tenho aqui o C, um OH, um dupla O. Aí eu tenho aqui um C, dupla, um H, um C, ligado a um hidrogênio, ligado a um C, dupla O, OH. Ótimo. Bom, esse carbono é da carboxila, nós já vimos que ele não é quiral. Esse carbono é da carboxila, nós já vimos que ele não é quiral. Esses 2 carbonos não têm 4 ligantes, então também não pode ser quiral. Só que, em contrapartida, eles têm essa dupla ligação, né? E essa dupla ligação faz com que ocorra 2 planos imaginários. Que se eu for representar os meus planos imaginários, olha como que o meu composto fica, se vocês conseguem observar o tipo de isômero que ele forma, ó.
Olha aqui. Então, ele forma um tipo de isomeria que nós já estudamos lá atrás. E é o quê? Ó, quando eu traço o meu plano imaginário aqui, ó. Então, eu tenho o meu isômero cis-trans. Então, essa dupla ligação aqui, ó, faz com que aqui eu tenha isomeria geométrica, que é o que a gente chama de isomeria cis-trans. Então, esse aqui tem isomeria geométrica, também conhecida como isomeria cis-trans. Observe que como ele está disposto aqui, ó, como estão em planos opostos, os ligantes que são semelhantes, aqui a gente teria o isômero trans, tá? Bom, isso é o que a gente tem aí para o exercício 1. Então, nós temos aí 2 ácidos com isomeria óptica e temos um ácido com isomeria geométrica, tá? Vamos lá para o exercício 2. No exercício 2, esse módulo fala assim. A fórmula representa a estrutura da leucina, um dos aminoácidos formadores de proteínas no organismo humano. Dê o número de átomos de carbono e de hidrogênio presente em cada molécula da leucina. Eu vou abrir a molécula de novo, que fica mais fácil de vocês observarem. Então, eu tenho aqui um CH3, eu tenho aqui um CH, puxando aqui um CH3. Aí eu tenho um C, para baixo aqui eu tenho um NH2. Para cá eu tenho um C, dupla O, que está faltando um hidrogênio. E aqui eu tenho, deixa eu pôr certinho a carboxila aqui. Tá, essa é a minha leucina. Então, o que ele pede aí? O número de átomos de carbono e o número de átomos de hidrogênio. Então, vamos contar, ó, na letra A. Carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. Acho que eu engoli alguém. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5. 5, engoli mesmo. Aqui, ó, tá faltando um. Meu desenho aqui tá faltando um. É um CH3, é um C, CH3. Aqui tem mais um CH2, antes de chegar esse aqui, ó. Tem 3 carbonos antes do carbono ligado ao nitrogênio. Então, aqui eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. C6. Número de hidrogênio, né? Ele quer os 2 aqui. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, a gente tem 6 átomos de carbono e 13 átomos de hidrogênio. Vamos terminar a fórmula molecular? Não está pedindo a fórmula molecular, mas vamos terminar. Tem o C6H13O2N, tá? Então, a minha molécula, essa molécula da leucina, então ela é composta por 6 átomos de carbono, 13 átomos de hidrogênio, 2 átomos de oxigênio e 1 átomo de nitrogênio. A letra B de bola aqui, ela pergunta pra gente, na fórmula da leucina a seguir, indique o átomo de carbono assimétrico e um átomo de carbono terciário. Primeiro, vamos classificar os nossos carbonos, então. Esse carbono está ligado só a um carbono, então ele é um carbono primário. Este carbono está ligado só a um carbono, ele também é um carbono primário. Esse carbono aqui, ó, está ligado a 1, 2, 3 carbonos. Então, esse é um carbono terciário. Esse carbono está ligado a 1, 2 carbonos. Então, ele é um carbono
secundário. Esse carbono está ligado a 2 carbonos, então ele é um carbono secundário. E esse carbono está ligado só a um carbono, então ele é um carbono primário. Então, quem que é o meu carbono terciário, né? Meu carbono terciário é esse aqui, ó. Vou circular ele para vocês visualizarem o carbono terciário. Agora vamos encontrar o carbono assimétrico, o carbono quiral. Esse carbono não é assimétrico, está ligado a 3 hidrogênios, 3 ligantes iguais. Esse carbono não é assimétrico, está ligado a 3 hidrogênios, 3 ligantes iguais. Esse carbono está ligado a 2 metil, então também não é. 2 carbonos, 2 ligantes iguais. Esse carbono está ligado a 2 hidrogênios, também não pode ser. Só me sobra quem? Esse aqui, ó, que está ligado a essa parte da cadeia carbônica, que está ligado a uma amônia, que está ligado a uma carboxila e está ligado a um hidrogênio. Então, esse aqui, ó, é o nosso carbono quiral. E se eu for numerar a minha cadeia carbônica, eu começo a numerar da função orgânica, então eu tenho aqui carbono 1, 2, 3, 4, 5. Então, a gente tem o carbono 4 é terciário. Vou colocar assim, ó. O carbono 4 é terciário. E o carbono 2 é quiral. Então, a gente tem que o carbono 2, ele é um carbono quiral ou carbono assimétrico, e o carbono 4 é um carbono terciário, que está ligado a outros 3 carbonos, certo? Bom, vamos lá para o nosso terceiro exercício agora deste módulo. O terceiro exercício desse módulo fala o seguinte: o óxido de propileno, mostrado abaixo, é amplamente utilizado na fabricação de polietileno. Recentemente, esta molécula foi detectada na nuvem interestelar gasosa, localizada a 2,8 vezes 10 a terceira anos-luz do nosso planeta, próximo ao centro da Via Láctea. Então, nós temos aí, vou fazer de novo a minha cadeia carbônica aqui, vou fazer ela abertinha, tá? Então, vou colocar aqui um CH2 ligado ao oxigênio, que está ligado a um CH, que está ligado a um CH3, que está ligado ao nosso oxigênio, tá? Quando eu faço isso, você consegue visualizar melhor os carbonos, tá? Aí fala assim, analise a estrutura do óxido de propileno e assinale a alternativa que melhor apresenta o tipo de isomeria que ela pode apresentar. Bom, primeiro, esse carbono aqui, ó, esse carbono tem 2 ligantes iguais. Como ele tem 2 ligantes iguais, ele não é quiral. Esse carbono aqui, ele tem 3 ligantes iguais, ele não é quiral. Mas esse aqui, ó, tá ligado a um CH2, tá ligado a um oxigênio, tá ligado a um hidrogênio e tá ligado a um CH3. Então, esse carbono, ele é um carbono quiral. Ele é um carbono assimétrico, tá? Se a gente tem a presença de um carbono quiral, de um carbono assimétrico, esse composto, ele apresenta isomeria óptica. Se ele apresenta isomeria óptica, a alternativa correta que vocês vão marcar aí é a letra C. Certo? Pessoal, então o que é importante para isomeria óptica? Vocês entenderem que para ser um isômero óptico, ele precisa ter um carbono quiral. E o carbono quiral tem que ter 4 ligantes diferentes. Não pode ter ligantes iguais, tá? Então, isso é a primeira parte da isomeria. Vamos fazer, então, o módulo 14 agora.
Módulo 14. Esse módulo 14 vai falar ainda da isomeria óptica, e aí vai falar um pouquinho dos estereoisômeros e dos enantiômeros, né? Aí fala assim, no exercício 1. Vamos lá, para o exercício 1. A adrenalina, hormônio natural elaborado pelas glândulas suprarrenais e potente estimulante cardíaco, é hipertensor e é um composto orgânico que apresenta a seguinte fórmula estrutural apresentada abaixo. Então, vocês têm aí a fórmula da noradrenalina. Da noradrenalina, não, da adrenalina, né? Então, vamos lá, vou colocar ela aqui, que fica mais fácil para eu estar resolvendo. Gente, não consigo fazer os passarinhos calar a boca, tá? Então, vai com passarinho e tudo aí. Eles não entendem que eu estou dando aula. E aí eles ficam cantando aqui em volta. Bom, então essa aqui é a nossa molécula de adrenalina. Vamos procurar aqui nessa molécula de adrenalina o número de carbonos quirais. Ó, eu tenho um carbono aqui, eu tenho um carbono aqui, tenho um carbono aqui, um carbono aqui, um carbono aqui, um carbono aqui, outro aqui e outro aqui, tá? Então, cada pontinho desse é um carbono. Vamos ver se tem isomeria óptica mesmo? Bom, esse carbono tem 3 ligantes, não pode ser quiral. Esse carbono tem 3 ligantes, não pode ser quiral. Esse aqui, de novo, tem 3 ligantes, não pode ser quiral, nem este e nem este. Esse carbono também só tem 3 ligantes, não pode ser quiral. Mas observe, ó, só para lembrar que esse carbono aqui, ó, tem um hidrogênio aqui em cima, esse tem um hidrogênio aqui, esse tem um hidrogênio aqui e este tem um hidrogênio aqui, tá? Este carbono aqui, olha esse cara aqui, ó, ele está ligado a este anel aromático, ele está ligado a esta hidroxila, ele está ligado a esse carbono com amina, aqui com toda essa parte da cadeia carbônica, e está ligado ao hidrogênio. Então, esse carbono aqui, ele é quiral. Se a gente tem aqui um carbono assimétrico, se a gente tem aqui um carbono quiral, a gente já tem isomeria óptica, tá? Esse carbono, ele está ligado a 2 hidrogênios. Então, ele não é quiral. E esse carbono está ligado a 3 hidrogênios, também não é quiral. Então, esse é um composto que tem um carbono quiral. Tem um carbono assimétrico. Aí ele pergunta o seguinte: quantos isômeros opticamente ativos estão nesse hormônio? Eu disse para vocês que para eu calcular o número de isômeros opticamente ativos, eu vou usar o 2 elevado a N. E eu falei para vocês que o N é o número de carbonos quirais, né? Então, eu falei que é o número de carbono quiral, certo? Então, vamos ver quantos isômeros eu tenho, ó. Eu tenho um carbono quiral, então 2 elevado a 1. 2 elevado a 1, nós vamos ter 2 isômeros opticamente ativos. Então, vocês vão ter que marcar aí a letra A, certo? Então, só perguntou quem são os isômeros opticamente ativos. Se eu tivesse perguntado quais são os isômeros opticamente inativos, a gente tem que fazer 2 elevado a N menos 1. Como só perguntou os ativos, então tranquilo, só perguntou os ativos. Vamos lá para o exercício 2 agora, deste módulo, tá? O exercício 2 desse módulo, então, fala assim. A bielorrussa, não sei o nome dela, tá? Perdeu a medalha de ouro conquistada no arremesso de peso nos Jogos Olímpicos em Londres de 2012, após ser flagrada no exame antidoping para a substância metenolona, que é um esteroide anabolizante proibido pela Agência Mundial Antidoping.
Com a decisão, a bielorrussa se tornou a primeira atleta dos Jogos Olímpicos de Londres a perder uma medalha por doping. De acordo com a representação da estrutura molecular do metabolizante metenolona, apresentado a seguir indica o número de isômeros opticamente ativos. Então, primeiro a gente vai ter que achar todos os carbonos quirais desse composto. Eu vou fazer aqui a estrutura. Vou fazer aqui a estrutura que vai ficar mais fácil de eu resolver com vocês aí. Então, aqui eu tenho um OH, aqui eu tenho dupla O, aqui eu tenho um pentâgono, aqui eu tenho outro hexágono, aqui eu tenho outro hexágono, e aqui eu tenho um pentágono. Aqui em cima tenho ligado ele a um dupla O. E aqui em cima eu tenho ele ligado a um CH3. E aí aqui eu tenho um hidrogênio. 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 E aqui eu tenho outro hidrogênio. Então vamos lá, vamos achar os nossos carbonos quirais. Esse carbono aqui, ó, ele está ligado a 3 ligantes, não pode ser quiral. Esse carbono está ligado a 3 ligantes também, não pode ser quiral. Esse carbono e esse carbono, ele está ligado a 2 hidrogênios aqui, ó. Então não pode ser quiral. Vamos lá, então. Esse carbono, ele está ligado a esse átomo de carbono aqui. Ele está ligado a este átomo de carbono aqui. Ele está ligado a um hidrogênio e está ligado a essa parte aqui da cadeia carbônica. Então, esse aqui tem 4 ligantes diferentes. Esse é o nosso primeiro carbono quiral, tá? Esse aqui, ó, mesma coisa, ó. Tá ligado a essa estrutura aqui. Tá ligado a essa estrutura aqui. Tá ligado ao hidrogênio e tá ligado a esse outro carbono aqui. Então, este aqui também é um carbono quiral. Esse aqui, ó, tá ligado a 2 hidrogênios. Então, ele não é quiral, tá? Então, ele não pode ser quiral. Esse aqui também tá ligado a 2 hidrogênios. Então, também não pode ser quiral. Mas observem esse carbono aqui. Esse carbono está ligado a este carbono está ligado a este carbono está ligado a este e está ligado a esse hidrogênio. Então, ele tem 4 ligantes totalmente diferentes. Então, esse aqui também é um carbono quiral, tá? Esse aqui está ligado a 2 hidrogênios. Então, não é quiral. Esse aqui está ligado a 2 hidrogênios. Então, também não é quiral. Mas esse aqui, ó, esse aqui está ligado a este carbono, está ligado a este carbono, está ligado a este carbono, está ligado a este hidrogênio. Então, esse tem 4 ligantes diferentes. Então, esse aqui também é um carbono quiral. Vamos lá, ó, esse aqui. Esse aqui está ligado a essa estrutura aqui, está ligado aqui, está ligado aqui e está ligado ao hidrogênio. 4 ligantes diferentes, esse é quiral, ok? Esse aqui, ó, tá ligado a este carbono, tá ligado a este carbono aqui, tá ligado a este carbono aqui e tá ligado ao hidrogênio. Esse também é quiral. Esse tá ligado a 2 hidrogênios. Esse não é quiral, tá? Esse aqui tá ligado a 2 hidrogênios. Esse também não é quiral. Mas olha esse. Esse aqui tá ligado a este carbono, a uma hidroxila e a um CH3. Então, esse aqui também é quiral.
Bom, depois que a gente faz isso, eu encontrei o número de carbonos quirais. Quantos carbonos quirais eu encontrei? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu achei aqui, ó, 7 carbonos quirais. Aí ele pergunta pra gente, indique o número de isômeros opticamente ativos. Como que eu faço para indicar os isômeros opticamente ativos? Então, 2 elevado a N. N é 7. Então, o que a gente vai ter aqui? 2 elevado a 7. 2 elevado a sétima é o quê? 128. Então, esse é um composto que pode ter 128 isômeros opticamente ativos. Então, ele vai ter possibilidade de ter 128 isômeros, certo? Bom, esse é um exercício um pouquinho mais cansativo, né, gente? Ele é um pouquinho maior, um pouquinho mais comprido. Vamos fazer o último exercício desse módulo, então. Esse último exercício desse módulo é 14. Vamos lá, então. O último exercício do módulo fala assim: a glicose é uma das principais fontes de energia para o ser humano, sendo também conhecida como açúcar do sangue. Atente à estrutura da glicose. Então, vocês têm aí a estrutura da glicose, e aí fala o seguinte: no que diz respeito à isomeria óptica que ocorre com a estrutura da glicose, assinale a alternativa verdadeira. Bom, vou montar a estrutura da glicose, né? Porque senão a gente não consegue entender essa molécula. H, C, CH2, OH. Beleza. Então, primeiro, vamos descobrir se ela tem isômeros, se ela é um isômero óptico. Então, vamos ver se ela tem 4 ligantes diferentes nos carbonos. Esse carbono aqui, né? Esse carbono ele é um C-OH. Tá ligado só a 3 ligantes. Esse não é. Mas olha esse. Esse tá ligado a um C-O, tá ligado a um hidrogênio, tá ligado a uma hidroxila e toda essa estrutura aqui. Então, esse aqui é um carbono quiral. Esse carbono aqui tá ligado a essa estrutura aqui. Tá ligado à hidroxila, ao hidrogênio e a esta estrutura. Este também é um carbono quiral. Esse está ligado a esta estrutura, à hidroxila, ao hidrogênio, a toda essa estrutura. Então, este também é um carbono quiral. Esse aqui está ligado à hidroxila, a toda essa estrutura, ao hidrogênio e ao CH2OH. Esse também é um carbono quiral. Esse carbono está ligado a 2 hidrogênios, então já não é quiral, tá? Aí, vamos lá. Letra A. Na estrutura existem 2 átomos de carbono assimétrico? Existem 4. Então, tem 4 carbonos assimétricos. Não pode ser a letra A. Letra B. O total de isômeros ópticos ativos gerados por essa estrutura é 16? Bom, então vamos lá. Isômeros opticamente ativos. 2 elevado a N. Então, a gente vai ter aqui 2 elevado a 4. 2 elevado a 4 é 16. Então, a letra B está correta. Vamos prestar atenção. Essa estrutura representa a glicose levógera, né? Ela apresenta a glicose levógera. Como ela tem mais de 2 carbonos quirais, tá? Então, não dá para a gente saber se ela é a glicose levógera ou a destrógera. Na estrutura, existem 3 átomos de carbonos simétricos. Tem 2 átomos só de carbonos simétricos, que é esse aqui e esse aqui. E essa estrutura representa a glicose destrógera. Também não dá para saber, né? Se ela é a destrógera ou a
a levógira, né? Até porque tem 16 enantiômeros, ok? Pessoal, então, isso os exercícios do módulo 13 e 14, que falam um pouquinho sobre isomeria óptica, tá? É mais ou menos assim que eu vou cobrar na prova de vocês também, tá? Não vou fugir muito desse contexto. Deixa eu voltar lá na parte. Deixa eu assinalar alguns exercícios para vocês estarem fazendo aí, para estar ajudando vocês a estudarem para a prova, tá? Então, vocês podem fazer o exercício 241 para estudar para a prova, 242. Vocês podem estar fazendo, deixa eu ver aqui, o exercício 249. Vocês podem estar fazendo o exercício 253. E vocês podem estar fazendo o exercício 259, tá? Então, esses exercícios aí vai ajudar vocês a estar revisando melhor para a prova. Esses outros exercícios vocês têm gabarito, mas o que vocês ficarem com dúvida e não conseguir resolver, é só me avisar, me chamar no WhatsApp, que eu resolvo junto com vocês. Combinado? Então, até a próxima, pessoal.